Oi, pessoal, eu sou a Rosária e hoje eu vim aqui falar para vocês o que todo mundo quer saber. Como é que eu faço para vender um quadro a R$ 2.000? Um quadro de maternidade a R$ 2.000. Gente, eu vou contar para vocês a história toda para vocês entenderem como é que funciona. Eu tenho um ateliê já faz 26 anos. O carro-chefe do meu ateliê foram esses quadros aqui de maternidade. Quando eu comecei a fazer, ninguém fazia nada parecido, similar, nada. O que existia eram quadros eram enfeites de maternidade que as pessoas compravam às vezes na lojinha do hospital, usavam 2, 3 dias e depois elas descartavam, tá? Um dia eu resolvi que eu queria fazer um quadro que tivesse iluminação. Não existia LED, não existia nada disso. Eu comprei, eu tinha lâmpadas de Natal, né? Aquelas verdinhas, era só verdinha que existia. E eu montei o primeiro enfeite com iluminação. No decorrer do meu trabalho, eu não comecei fazendo enfeite de maternidade. Eu fazia a decoração toda. Eu fazia border em 3D, eu fazia abajur, fazia lixo, fazia tudo que era bonitinho para quarto de bebê, tá? E aí quando eu comecei a fazer a decoração das paredes, acabei me especializando em enfeite de maternidade, porque acabou tendo uma história. Os enfeites de maternidade acabaram incorporando a decoração do quarto e eles acabaram tendo uma história por trás deles. Então, é isso que eu preciso explicar. Esse, na verdade, é o segredo de tudo. É a história que tem por trás de cada trabalho que você faz. Na minha opinião, o artesanato é a coisa mais luxuosa que existe. É um trabalho feito à mão, é um trabalho que não se repete, é um trabalho que mesmo que você se esforce, você não consegue fazer uma cópia, uma réplica idêntica ao que você já fez. Então, por si só, ele já é um produto que é único. E por ser único, ele já tem um valor imensurável, na verdade. Ele tem o preço, que é o material que você usa, mas o valor é a criação, é como você vai fazer a interpretação daquilo que a pessoa passou para você. Então, por exemplo, a pessoa chega aqui, ela me conta a história dela, ela me conta como é o pai, como é a mãe, qual é a cor do quarto, quais as coisas que eles gostam, se eles têm cachorro, se eles não têm, se é o primeiro bebê, se é o segundo, se é o terceiro. Então, ali tem toda a história da família. E essa história é que faz o quadro e que faz o produto ser valorizado. Então, é feito só para aquela pessoa, é feito só para aquele quarto. E eu vou contar uma coisa para vocês. Nesse decorrer do meu trabalho, eu sempre faço reformas e restaurações de quadros que eu já fiz. E não é que eu faço só para segundo ou terceiros filhos, porque eu também faço para outros filhos. Vamos supor, você fez um quadro esse ano, daqui 2 anos você vai ter outro bebê, seu quadro tá novo. O que as pessoas normalmente fazem? Elas pegam a decoração do quarto do bebê e deixam para o bebê que vai chegar. E montam um quarto novo para o bebê mais velho, para o filho mais velho, que já saiu do berço, já tem outros interesses, já não tem mais aquela coisinha do neném. Então, o que eles vão usar? Exatamente a mesma decoração, as mesmas cores ou a mesma composição. Então, vamos reaproveitar o quadro. Então, eu vou lá, reformo o quadro todinho, mudo às vezes a cor, acrescento mais um urso, coloco mais algum item que a família pediu e ela fica com um quadro novinho por um preço muito melhor que da primeira vez, obviamente. Mas para vocês terem uma ideia de que essa história e essa emoção ligada ao trabalho que dá o valor para ele. Não é o quadro em si, uma moldura, vários ursinhos e muitas miniaturas. É isso que vocês precisam entender. Agora, como você vai vender essa emoção? Você vai vender essa emoção na hora que você faz o atendimento para o seu cliente. Quando você vai numa loja de alto luxo, você vê que o atendimento é totalmente diferenciado. As pessoas chegam, te oferecem um café, te colocam num lugar super confortável, te tratam de uma forma totalmente especial. É esse o segredo do sucesso, gente. É tratar o seu cliente de forma especial, com o produto que você vai produzir para ele. Você vai sentar lá, você vai conversar com a pessoa e de verdade, gente, na hora que você está fazendo um atendimento, ele não é simplesmente um atendimento de venda. É isso que vocês precisam entender.
O atendimento ali é uma entrega que você faz. É como se você estivesse indo numa consulta. Sabe, consulta do médico? Aquele médico que tem todo o tempo do mundo para perguntar para você tudo sobre o seu passado, sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano. Por que a gente se encanta com esse tipo de profissional? Porque é um profissional que realmente está interessado em atender você, em te deixar satisfeita ou esclarecer suas dúvidas, te passar confiança. E você vai pagar o que for, porque você vai no médico que dá 5 minutos para você, uma receita qualquer e tchau, e aquela pessoa que senta, conversa, quer saber, quer tratar de você como, né, como um todo, é outra coisa. Então, o trabalho em si, ele começa lá no atendimento e vai até o final e vai no pós-venda, inclusive. Quando a pessoa chega aqui, o cliente chega aqui, ela vai me contar a história dela, ela vai contar para mim, muitas vezes alguma história, algum bebê na família que não vingou, e aí ela quer colocar ele no quadro, ela vai contar isso para mim, ela vai dividir isso comigo, a gente vai trocar uma ideia para ver qual é a melhor forma de compor o quadro, para ficar uma coisa que seja fofa, que seja bonita e que seja tão emocionante como se tivesse sido tudo ok. Então, esse atendimento é que é o segredo do valor do quadro. Não é o quadro em si. Óbvio, eu uso o melhor material possível. Eu uso a moldura de madeira, eu uso móveis que são de acrílico, eu uso ursinhos que são feitos... eles são feitos com uma pelúcia bonitinha, eles têm o rosto bordado, eles não têm aqueles olhos que podem cair, eles são bem acabados, as roupinhas ou são feitas pela costureira, ou são feitas de crochê, sou eu mesmo que faço. Mas esse é o grande segredo dessa venda do produto no preço que você acha que ele realmente vale. Porque às vezes as pessoas também têm um pouco de receio de falar o preço, com medo dos comentários. Ah, mas isso é muito caro. Ah, mas isso não vale. Eu nunca escuto que o quadro não vale. Eu nunca escuto que que eu estou cobrando um preço abusivo ou que eu estou cobrando uma coisa fora da realidade. A pessoa às vezes diz, olha, tá fora do meu orçamento, agradeço, eu amo seu trabalho e tal. Você tem alguma outra coisa num valor menor, alguma coisa bonitinha e tal, e a gente vai trocando ideia e vai chegando até o orçamento que a pessoa realmente tem para comprar aquilo. Mas quando a gente fala por exemplo, de trabalhos manuais e de arte e de coisas assim que as pessoas pensam que não é produto de necessidade, né? Então, a gente realmente, o enfeite de maternidade é da nossa cultura, é da cultura brasileira, de alguns países também. Você colocar alguma coisa na porta quando o bebê nasce. Isso tudo foi mudando também, gente, no decorrer desses anos, tá? Quando eu comecei, não existia internet. Então, como é que as pessoas chegavam até mim? E como é que chegavam as pessoas certas, as pessoas que iam pagar pelo meu trabalho? Quando eu comecei, não existia isso. Eu criei um produto novo. Por ele ser um produto novo e inédito, ele não tinha uma base de comparação de preço. Aonde a pessoa ia encontrar um quadro parecido com esse para dizer para mim se ele era caro ou barato? Então, também tem isso, tá? Você tem que ser uma pessoa que está sempre inovando e sempre criando produtos diferenciados e novos para as pessoas entenderem que, além de você ser um lugar onde existe onde a pessoa pode criar alguma coisa nova, ela pode fazer alguma coisa do jeitinho que ela quer. Se ela quisesse uma coisa pronta, ela ia na loja, comprava uma coisa pronta, punha o nome do filho dela e acabou. Então, tudo isso foi mudando no decorrer do tempo. Quando eu comecei, os enfeites de maternidade não eram uma coisa muito importante. As pessoas iam lá, compravam uma coisinha na porta do hospital, colocavam na porta e depois descartavam. Não tinha nada a ver com a decoração, nem com a história da família, nem nada. A partir do momento que eu falei, vou fazer um enfeite com luz, eu vou colocar a família de ursinhos, eu vou colocar eles abraçadinhos, eu vou colocar um cachorro, eu vou colocar um cenário diferente. Isso tudo já conta um pouco da história de cada pessoa. E isso tem um valor emocional. Quando a venda é feita na emoção, a venda é emocional, ela não tem preço. Aliás, ela tem preço, mas ela também tem um valor. E esse valor é você que vai ter que determinar. As pessoas ficam preocupadas em fazer um trabalho e falar, bom, eu vou vender, eu quero vender caro, ou eu quero vender
para um padrão de pessoas X, eu quero atingir um padrão máximo de pessoas. Olha, hoje em dia, com a internet, você não sabe quem está falando com você. Você não sabe se a pessoa tem bom gosto, tem mau gosto, onde ela vive. Ela não vem indicada de ninguém, muitas vezes. Ela vê o seu produto na rede social, gosta, chama você e te pergunta quanto custa. Agora, obviamente que quando você tem uma apresentação do seu produto na rede social, vai falar muito sobre você, vai falar muito sobre o seu trabalho e vai falar muito sobre como você é profissionalmente, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá dois Instagrams grandes, de mais de 100 mil seguidores cada um. O de bebê tem muitos anos e o de Natal tem pouquíssimo tempo, tem 4 anos, 3 anos só. E ele fez um boom também, ele cresceu muito, né? Ele cresceu muito num curto espaço de tempo. E eu experimentei 2 tipos de clientes diferentes. A grávida vem aqui a cada 2 anos. Depois que ela não tem mais filho, eu tenho que ir atrás da outra grávida. Então, eu tô toda hora com clientes novos. Isso é um desafio para quem trabalha com maternidade, porque a cliente te segue, te acompanha, adora o seu trabalho. O filho dela cresceu e ela não vai ter mais filhos. Qual é o interesse que ela tem de continuar seguindo você? Ou é uma memória afetiva, de sempre rever aqueles enfeites de maternidade e lembrar do nascimento do filho dela, isso é uma das razões. Uma outra razão é porque o trabalho é bonito, uma outra razão é porque ela pode ter algum interesse, de repente, em reformar o quadro. Isso também é uma coisa que mostrou muito para mim como a emoção e o quanto significado tem uma peça que eu fiz para essas pessoas. Você imagina, você fez um enfeite de maternidade para o seu filho e você me procura depois de 2 anos, de 3 anos, de 10 anos até, para reformar o quadro, porque você quer guardar isso, você quer guardar o quadro de maternidade. Então, aquilo realmente teve uma representatividade muito maior do que até eu imaginava. Eu também não mensurava o quanto isso era significativo e importante para a pessoa. Então, o valor do seu produto está diretamente ligado ao tanto de emoção que está ligado a esse trabalho. Como a gente trabalha com maternidade, é óbvio que a maternidade é um marco na vida das pessoas. Para mim, pelo menos, foi. Eu era uma pessoa antes e me tornei outra pessoa depois que eu me tornei mãe. E para muitas mulheres é assim que é. Então, eu tenho ainda os quadros de maternidade como carro-chefe, continuo fazendo esses quadros, mas eu abri um leque maior. Eu comecei a ver que tem outras coisas que são fofas de fazer, num preço mais acessível e dentro também de uma tendência. Qual é a tendência hoje? A tendência hoje é tricô, é crochê, é trabalhos feitos à mão, é amigurumi, são bonecas, são bichinhos realmente feitos de crochê. Então, o que eu ia fazer? Falei, bom, eu não vou fazer amigurumi, porque já tá muita gente fazendo amigurumi. Então, eu vou vestir meus bichinhos com roupas de crochê. Isso fez toda a diferença também, porque eles têm aquela coisa mais bonitinha, mais personalizada, todos de uma corzinha só. Saiu daquela coisa do tecido, do babadinho, do bordado inglês. Então, isso também deu um charme todo especial para o trabalho e para o quadro. E outra coisa que vocês precisam saber... Você, por exemplo, além do seu atendimento e de você ter essa ligação emocional com o seu cliente e com o seu trabalho, você precisa aproveitar o que existe hoje, que são as redes sociais, e fazer uma apresentação de acordo com o seu trabalho. Então, não tire fotos em cima de cama, não tire fotos com aquele fundo rosa-choque, não tire fotos... assim, fotos sem luminosidade, sem nada. Você tem que mostrar o seu trabalho como você quer que ele seja visto. Se você vai ver, por exemplo, uma foto mal tirada, você não vai ter vontade de comprar. Você tem que fazer o seu produto ser desejado. De que forma você vai fazer isso? Existem muitos recursos hoje. Por exemplo, você tem o Instagram, que é uma rede que quase todo mundo quer crescer, quer ter seguidores e quer fazer venda. Ok. O Instagram é uma plataforma de vídeos. Se você continua colocando fotos, você não vai ter um alcance tão grande. Quando a cliente conversa comigo, às vezes, ela pede, você pode mandar um vídeo para mim?
do produto, porque na foto eu posso mudar a luz, eu posso fazer milhões de coisas, mas mandar um vídeo para ela feito ali na hora, não tem como eu esconder um defeito ou ele ser uma coisa diferente do que ela vai receber. Isso também é uma coisa muito, muito maravilhosa dentro do trabalho, é que quando elas recebem o quadro, elas recebem o que a gente envia, os elogios vêm assim, gente, é muito mais bonito pessoalmente do que era na foto. Então, aí você atingiu o meu objetivo, que é deixar a pessoa satisfeita, deixar a pessoa feliz. Ela vai falar que ela vai indicar para outras pessoas e aparecem outras pessoas indicadas dessas pessoas e assim a coisa vai crescendo. Então, eu queria explicar para vocês que é assim, é dessa forma. Você tem que vender a emoção para a pessoa. Conte a história da pessoa, entre realmente no mundo dela, na hora que ela estiver ali com você. As pessoas vinham aqui no ateliê e passavam 2 horas aqui para decidir o que ia ser colocado dentro de um quadro. Gente, claro que na essência eram todos muito parecidos, mas na verdade não eram, porque ela decidia, por exemplo, ela vinha aqui, decidia qual era a moldura, qual era sei lá, a cor da roupinha, muitas vezes trazia tecidos do quarto, para aquilo ficar tudo combinando. E depois, assim, naquela época, logo que eu comecei, o enfeite da maternidade também era um símbolo de status. Se você tinha um enfeite muito lindo, muito elaborado, as pessoas falavam assim, gente, bom, se o enfeite de porta é assim, imagine o quarto. Como será o quarto desse bebê? Porque tem isso, né, gente? É engraçado. Você não conhece o quarto das pessoas, mas o enfeite da maternidade, um monte de gente que vai ver. Pessoas amigas, conhecidos, pessoas que passaram no hospital. Na época que não existia rede social, as pessoas batiam na porta. Olha, adorei esse enfeite, de quem é, tal. Então, era esse o boca a boca. E naquela época que não tinha rede social, a gente usava as revistas. As revistas eram a nossa rede social. Então, eu fazia os trabalhos todos e não fazia só enfeite. Fazia decoração do quarto, fazia quadros para o quarto, fazia abajur, fazia um monte de coisa. E na hora, as revistas procuravam os quartos para fotografar, eles fotografavam os quartos e eles eram obrigados a colocar lá no final da revista todas as pessoas que estavam ali, profissionais que estavam dentro do editorial da revista. Então, eu não pagava anúncio na revista porque era carésimo, é super caro. Eu não tinha capa contra capa, nada disso. Eu aparecia dentro dos quartos. E a gente sabe como é mulher, né? Você tá olhando a revista, ela viu lá uma coisinha aqui, é aquilo lá que ela quer, ela viu dentro do quarto e aquilo que ela quer. E era assim que as pessoas acabavam me conhecendo, acabavam sabendo quem eu era, o que eu fazia. E o meu ateliê sempre foi um ateliê que foi dentro da minha casa. Eu nunca tive uma loja externa, de loja de rua, nem nada. Houve algumas oportunidades, mas não aconteceu. Na época não aconteceu, não foi. E mesmo assim, gente, mesmo sendo dentro de um espaço, de uma casa fechado e tudo mais, ainda assim é um trabalho de luxo e é um trabalho vendido dentro de um preço que é justo pagar, porque é um trabalho que é um trabalho, ele não é simplesmente chegar aqui, colar todas as coisas nos seus lugarzinhos e tá tudo certo, tá tudo pronto, tá? Então, ele tem um trabalho todo em cima de emoção, de criação, em cima de um quadro desse. Esse quadro aqui, ele é vendido a R$ 2.100 aqui no ateliê. Ele mede mais ou menos 45 por 55, mais ou menos. Tem quadros que são maiores. Hoje em dia eu não faço tantos tamanhos menores, porque não cabe muitas coisas dentro do quadro. E eu criei um critério de preço. Quando eu fazia muitos tamanhos, eu criei um critério. Não é uma tabela, é um critério. Porque quando você trabalha com arte, com artesanato, tudo, o valor é uma coisa que a pessoa se sente um pouco insegura, ela não entende muito como você faz para cobrar isso, né? Por que esse custa A e esse custa B? Então, eu criei um critério de preço baseado no tamanho do quadro. Porque o que acontecia? A pessoa chegava aqui e falava assim, e se eu tirar esse cavalinho, quanto fica? E se eu tirar tal coisa, quanto fica? Então, eu comecei a entender que as pessoas achavam que elas estavam... Talvez, se diminuísse as coisas, ficaria mais barato. E aí eu explicava para as pessoas, não, olha, o preço é pelo tamanho do quadro. Se você quiser colocar aqui uma família com 4, uma família com 10, o preço é o mesmo.
Então, ela entende que aqui não é o preço de cada pecinha que está sendo cobrada dela, tá? Na verdade, é o todo que está sendo cobrado dela. E aí, eu fazia um critério de preço e isso passou uma certa segurança, passou uma certa tranquilidade para o cliente. Então, ele sabe que existe um critério, que eu não estou cobrando pela cara dele, pela marca da bolsa que ela chegou, ou pelo carrão que ela parou aí na porta, entende? Eu também tenho que entender qual é o lado da outra pessoa. A partir da hora que eu criei um critério, meus problemas acabaram. Eu falo, olha, quadro desse tamanho custa X. Então, se tá dentro do orçamento dela fazer um quadro dentro do tamanho X, era X que ela ia fazer. E ok, porque às vezes o importante era ter um quadro feito aqui. Era uma coisa que ela desejou, que ela via, há muitos anos ela via aquilo, era uma coisa que, a única coisa que ela tinha certeza era que ela queria um quadro. Então, isso faz toda a diferença, isso, gente, é uma construção. Então, se você tem o seu negócio, se você tem o seu artesanato, você vai construir isso no decorrer do tempo. Não é uma coisa impossível de fazer. Não é porque você só está usando material caro que ele vai custar caro. Não é isso. É o que você vai colocar nele, é como você vai fazer o atendimento para essa pessoa e você vai deixar claro que o que você está fazendo, você está fazendo especialmente para ela. Lógico que no mercado, muitas pessoas acabam copiando o trabalho das outras pessoas. E a cópia é ruim, gente. Não é só porque você se sente assim, nossa, a pessoa foi lá e fez uma coisa copiada. Não é só isso. É você satura o mercado. Você desvaloriza o produto. Não é só o da outra pessoa, o seu também. Todo mundo fazendo a mesma coisa, o preço, a tendência dele é cair, porque ele fica comparativo, ele não fica competitivo. Uma pessoa que vai lá e faz um trabalho copiado de outra, o trabalho dela tem preço, não tem valor, porque o valor foi o da criação que a outra pessoa fez. Então, as pessoas precisam se sentir motivadas a criar, se sentir motivadas a fazer coisas novas. Quem é que te ajuda a fazer isso? O próprio cliente. Gente, quanta coisa eu não fiz porque o cliente chegou com uma ideia aqui para mim. Quando ele vê que você faz muitas coisas diferentes, que você está aberta a fazer coisas novas, a fazer uma coisa que de repente você nunca fez, ele também vai se sentir animado e às vezes você pode se surpreender e lançar um produto novo, inclusive, começar a fazer uma série de produtos novos, porque aonde a gente acha inspiração para fazer tanta coisa diferente? Eu faço um monte de coisas, gente. Vão lá visitar meu Instagram, os dois. Eu vou deixar os dois Instagrams aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Às vezes as pessoas nem sabem direito o que eu faço, de tanta coisa que eu faço. E às vezes o produto novo que eu lanço, ele demora para pegar. As pessoas demoram para aceitar uma novidade. Elas estão acostumadas com quadro assim, quadro de maternidade nesse estilo, elas demoram. Agora eu criei uma vitrininha, uma peça que tem acrílico, porque hoje em dia as pessoas ficam, ai, suja, ai, meu filho é alérgico. Então, eu criei uma peça que é toda de acrílico. Demorou um tempão para as pessoas aceitarem. Agora estão saindo várias vitrininhas de acrílico, mas não estavam saindo. As pessoas queriam na moldura, porque realmente uma peça feita numa moldura, ela é uma peça mais pomposa, é uma peça mais, sabe, é uma peça mais sofisticada, ela tem um ar, ela tem uma coisa assim, né, mas de verdade, ela feita num balãozinho, ela feita na moldura, ou ela feita num acrílico, na verdade, são as mesmas peças. O que vai mudar é realmente só a parte externa, é só aquilo também que vai decorar o quarto da pessoa, que vai ficar melhor com o quarto da pessoa. Enquanto a gente tá conversando aqui, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, né, do meu ateliê, as peças que a gente faz aqui, é muita coisa. Às vezes eu faço, por exemplo, eu faço mobile, eu já fiz, nossa, eu já fiz tanta coisa. E às vezes tem coisa que sai mais e tem coisas que não saem tanto. Que embora eu ache super bacana, a coisa não vai. Então, mas você tem que experimentar. Você faz, você mostra. Por exemplo, dentro do Instagram, as pessoas me perguntam, como você faz? Você faz tráfego pago? Você turbina suas fotos?
Claro, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Não basta só eu fazer um produto bonito e fazer um vídeo bonito, um vídeo legal. Eu tenho que usar alguns recursos de vez em quando, porque, logicamente, é um algoritmo. A gente não... E principalmente o Instagram, que é muito instável. Uma hora ele tá funcionando de um jeito, uma hora o que ele quer que você faça é vídeo, outra hora ele quer que você faça foto, outra hora você quer que você faça stories. Então, para você não ficar escravo daquilo ali, eventualmente você vai lá e turbina uma foto, você faz tráfego pago num produto, num post, e você vê qual é o resultado, porque o seguidor também não é um comprador. Então, você tem que entender qual é o seu público para você conseguir acertar e mandar para as pessoas certas aquilo que elas querem ver. Então, gente, basicamente é isso. Então, a venda do produto no valor que você quer é baseado nisso, é baseado na venda com emoção, é no atendimento especial que você dá durante, o antes e o depois também, viu, gente? Porque a pessoa às vezes te procura depois, ou porque ela quer alguma coisa, ou porque ela quer consertar alguma coisa, ela quer mudar. Você tem que estar ali solícito, você tem que continuar tendo ela como... ela tem que se sentir super, super especial. É isso que faz o trabalho ser especial também. Então, é dessa forma, tá? Então, quando eu montei o curso, o curso não era um curso que era muito barato, porque eu tive que fazer todas as aulas do começo ao fim. Eu ainda contei um pouco da minha história, de como foi que eu comecei e de como é que foi que eu faço os preços e tudo mais. Então, foi um curso mais longo. Mas aqui dentro do canal do YouTube, gente, eu resolvi abrir aqui um espaço para ter alunas, porque para mim também foi uma super surpresa maravilhosa. Descobri que tem tanta gente querendo aprender, para aprender o que a gente faz, né? E assim, eu tô adorando participar disso, ensinar as pessoas, ter alunas, né? Uma coisa que eu não imaginei um dia ter. E todo mundo falava para eu fazer, e eu não tinha tempo, e eu achava que as pessoas não iam se interessar, sabe? É engraçado. E eu fiquei muito surpresa com o número de pessoas que tá interessada em aprender. E aí eu resolvi montar aqui dentro do YouTube, montar um canal, membros, né, que eles falam, que na verdade são vídeos que eu tô postando com bastante frequência, só vídeos exclusivos e especiais para quem quer aprender as coisas comigo. E eu vou, as aulas que eu tô dando aqui são aulas diversificadas, tá? Porque, por exemplo, estamos agora na época de produzir coisas para Natal, então eu tô fazendo mais coisas assim até de Natal, gravando mais vídeos de Natal, mas na verdade tudo você pode adaptar para bebê também, ou para decoração de casa. É só uma questão de mudança de cores e mudança de alguns objetos, mas o quadro mesmo de Natal, gente, é a coisa mais linda do mundo. Ele é muito lindo, é muito diferente. Em vez de você ter uma guirlanda, você tem o quadro da sua família. As guirlandas de Natal, gente, que eu faço, as guirlandas que eu mais vendo são as guirlandas personalizadas, são as que tem a mamãe ursinho, o papai ursinho, tem os netos, tem os cachorros. É isso que é o segredo do sucesso, é isso que eu quero contar para vocês aqui, como é que faz. Por que as minhas guirlandas, elas custam também a partir de R$ 1.200, eu não vendo guirlanda mais barato que isso. A guirlanda é cara? Algumas estruturas até são. As folhagens são caras? São, é tudo importado. Mas não é isso que é o que dá o preço na guirlanda. Tá lá o papaizinho, tá o pai, tá a mãe, tá o ursinho, eles estão todos vestidinhos de Natal. Tem as bolinhas, elas são de tricô, são feitas à mão, os laços são todos bonitos. Então, é isso que faz a diferença do meu trabalho com o trabalho das outras pessoas. A gente vê as guirlandas de Natal mais ou menos tudo igual. Tem lá o Papai Noel, tem o laço, tem tudo igual. A minha guirlanda é diferente das outras. Então, você tem que procurar fazer alguma coisa que ninguém fez. Arrisca, você não sabe o que pode acontecer. De repente, você pode cair na graça, pode cair no gosto e você acertar e você começar a vender. Então, é meio que isso, sabe? Eu queria chamar vocês para falar sobre isso, porque minhas alunas me perguntam isso, elas querem saber como elas fazem para atingir um público de alto padrão. E, gente, às vezes o público, o dinheiro muitas vezes não tá na mão do alto padrão, às vezes, né? Às vezes eu acho que assim, não,
é para quem vai valorizar esse trabalho. Muitas vezes a pessoa nem é tão rica, nem tão abonada, mas a pessoa admira esse tipo de trabalho, ela não vai questionar quanto custa. E assim, quando você for dar o seu preço, olhe nos olhos da pessoa e fale, custa R$2.100. Você não precisa ficar com medo nem nada. A pessoa ou pode comprar ou não pode comprar. Não existe produto caro. Existe carro que custa barato e existe carro que custa caro. Gente, é isso. Não tem muito o que discutir. Só que, obviamente, você tem que fazer uma apresentação do seu trabalho de acordo com o preço que você está pedindo. Você não pode fazer uma apresentação do seu trabalho de qualquer jeito, com qualquer foto. Você não misture sua rede social. Se você tem uma rede social de trabalho, não fique colocando foto do piquenique do fim de semana, nem nada. Você tem que começar a traçar um perfil dentro do seu Instagram ou dentro da sua rede social. Então, a pessoa sabe o que, quando ela entrar lá, ela sabe o que ela vai ver. Não adianta você falar, porque as pessoas vão dizer para você, não, mas você tem que aparecer, pessoas conectam-se com pessoas. É verdade, as pessoas querem saber quem é você, o que você faz e tudo mais. Mas você pode mostrar, se você não gostar de falar, se você não gostar de apresentar o seu trabalho, não tem problema. Mostra um pouquinho do seu processo, ou como foi que você pensou naquela ideia. Pergunta para sua audiência se ela está gostando. Faça enquetes. Vocês gostam do azul, gostam do rosa. Faz as pessoas interagirem com você para você saber para onde você tem que ir. Muitas vezes o seu cliente vai dizer para você o que é que você vai fazer. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas o que dá certo é outra coisa. Então, você tem que ficar atenta. O mais importante é você ter essa sensibilidade. Aí você vai dizer, nossa, mas é muita coisa para fazer, você não acha? Tem que criar, tem que fazer, tem que comprar o material, eu tenho que mostrar, eu tenho que atender. É muita coisa para fazer, não é? É muita coisa, mas o que você aprende fazendo um pouco de tudo, isso ninguém vai tirar de você. E você aprendendo tudo, você pode exigir de uma outra pessoa, quando você montar uma equipe, quando você chamar pessoas para te ajudarem, você vai saber exatamente o que você vai pedir daquela pessoa, vai exigir daquela pessoa, porque você já teve que fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente escuta que pessoas que são muito criativas, muito talentosas, que elas só querem fazer isso. Ah, a minha parte é só criar. Ai, não sei quanto custa. Não, você não pode ser assim. Do seu negócio, é você que tem que entender, para você poder criar coisas, um negócio que ele seja constante, que ele seja estável, que ele seja principalmente profissional. Você tem que ser profissional dentro daquilo que você se propôs a fazer. Seja correto, seja ético, sabe? Trate o seu cliente, trate o seu negócio como você gosta de ser tratado. Então, aqui, muitas vezes, aqui eu tô sempre para resolver o problema das pessoas. Inclusive, às vezes, como a gente lida com pessoas que estão grávidas e os hormônios, às vezes, estão meio assim, às vezes você tem que chamar a pessoa à razão e dizer, olha, eu tô aqui só para fazer uma coisa, só para te deixar feliz, só para fazer um produto para você. Você não precisa ficar chateada, a gente não precisa ficar, né, estressada. Vamos conversar. Eu quero fazer uma coisa para você, você quer que eu faça, então vamos fazer. Então, às vezes, você com jeitinho, você consegue da pessoa, você consegue ter relacionamentos maravilhosos com seus clientes também. Então, é esse o recado que eu vim dar. Eu não sei se eu esclareci, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês podem escrever nos comentários que eu esclareço para vocês. Eu fiz esse vídeo aberto para vocês, para todo mundo assistir, porque a minha ideia é criar uma comunidade bem legal aqui dentro do YouTube. Por isso que eu criei os membros, porque eu não quero mais esse estresse de ficar montando cursos e ficar aquela canseira, aquela trabalheira toda, e a gente ter, de repente, só um curso para assistir, ou só um quadro para assistir. Então, aqui, vocês vão poder assistir um pouquinho de tudo. Eu quero criar uma comunidade bem legal, que a gente possa trocar bastante ideias, bastante figurinhas, porque eu também ensinar, eu não estou ensinando para ninguém competir comigo, ou ensinando ninguém a copiar ninguém. Eu tô querendo ensinar vocês a como foi que eu comecei, como é o processo de criar, e como é gostoso realmente fazer uma coisa diferente, uma coisa bonita, e uma coisa ligada com a emoção das pessoas.
É isso, se vocês tiverem alguma dúvida, esse aqui é o Luca, que tá sempre nas minhas filmagens, né, filho? É um amor, gente, que eu nunca vi igual. Ele fica assim o dia inteiro olhando pra mim. Olha lá, pedindo carinho. Você não tem vergonha, não, rapaz? Hein? Fica o dia, olha lá, fica o dia inteiro olhando pra mim, né? Ele é um Jack Russell, gente, muito bravinho. Eu tenho uma outra cachorra que é vira-lata, que veio depois dele. E ela, nossa, ela é uma fofa, ela é um amor, ela é gigante e ela é fofa. E esse aqui, que é o pequenininho da casa, ele aqui é o bravinho. Se um dia fizesse um quadrinho, tinha que botar ele, né? Seu sem vergonha. Então é isso, gente. Olha, qualquer coisa, vocês me chamam aqui ou me chamam no WhatsApp. E entra para ser membro do canal, gente. Vai ser muito bom. Tô colocando muitos vídeos lá legais. Agora eu filmo tudo que eu tô fazendo. E eu espero que vocês consigam fazer também tudo que eu tô tentando ensinar. E eu peço desculpas às vezes, às vezes eu sou meio rápida, sabe? Eu não explico muito no Beabá. Pode chamar minha atenção que eu explico de novo do Beabá, porque a gente... Ai! Porque eu parto do princípio que as pessoas já sabem, sabe? Já entendem um pouco o que é que tá acontecendo, tá bom? Vamos agora dar tchau, filho? Vamos? Mas você é muito sem vergonha. Então vamos dar tchau para todo mundo. Gente, obrigada por assistir. Seja membro do canal. Me escreve qualquer dúvida, tá bom? Desculpa a tremedeira aí. Um beijo.